Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fluido como contínuo, que é um dos conceitos fundamentais para compreendermos a matéria de fenômenos dos transportes. Bom, começamos falando que fluidos, assim como qualquer outro composto, né, ele tem em sua composição moléculas, essencialmente é um monte de moléculas juntas. E essas moléculas elas se mantêm juntas e coesas através da sua atração molecular. Então, quanto maior a atração molecular, mais denso, mais próximo estarão essas moléculas. Mas em essência, todas as matérias são descontínuas, ou seja, um ajuntado de pequenas moléculas que formam um composto maior. Aqui nós vamos exemplificar o que acontece quando eu tenho moléculas de fluido entrando num volume. Então percebam que aqui eu joguei pouquinhas moléculas de fluido dentro de um volume e percebam como essas moléculas não ficam distribuídas de forma uniforme. Quando eu diminuo o volume, parece que elas ficam mais uniformes, mas quando eu aumento, percebam que tem vários pontos vazios e alguns pontos com moléculas. Então, se eu fosse agora determinar qual que é a massa específica, por exemplo, quanto de massa eu tenho, eu teria alguma certa dificuldade. Perceba que agora que eu estou tentando aquecer um pouquinho para aumentar o nível energético, perceba que quando eu aqueço, as bolinhas se movimentam mais rapidamente, né? Essas moléculas se movimentam porque elas ganham um pouco mais de energia. Mas mesmo assim eu não consigo ainda ocupar todos os espaços, elas passam pelos mesmos locais de forma mais rápida, mas eu ainda não consigo. Agora eu estou colocando bastante molécula, muita molécula, eu estou acrescentando a massa no mesmo volume. Perceba que agora, quando eu tenho muita molécula, mais molécula nesse volume, eu percebo menos esse efeito da distribuição não homogênea. Aí agora aqui, olha, quando eu diminuo o volume, nesse caso que chegou num ponto que a gente aumentou tanta pressão que meu reservatório não suportou. Mas vamos voltar à condição normal. Tem tanta molécula ali no volume que eu percebo pouco esses espaços vazios. Mas na essência isso ainda acontece. Qual que é o impacto disso? Matematicamente, eu não consigo imprimir aqui funções que seriam básicas elementares se eu não tenho nem essa distribuição contínua das moléculas. Então eu preciso considerar que eu estou trabalhando no espaço contínuo, senão as minhas funções, que são funções contínuas, não vão poder ser aplicadas. Isso acontece quando? Quando eu aumento muito o número de moléculas ou quando eu diminuo muito o número do volume, tá certo? Perceberam lá? Então isso acontece naturalmente, né, de forma bastante natural, corriqueira, quando eu estou trabalhando com os fluidos em condições que eu chamo de condições normais de engenharia. Que condições são essas? As condições realmente normais, ou seja, quando eu trabalho com água, quando eu trabalho com óleo, quando eu trabalho com gás, mesmo aquecido, mas trabalhando com funções de engenharia, com transportes e fluidos de engenharia, fluidos comuns, né? Geralmente ele respeita essa possibilidade. O que essa hipótese do contínuo me diz, né? Fisicamente, lembra que aqui agora tudo vai ter um conceito físico acompanhado de uma estrutura matemática para responder. Então, a hipótese do contínuo, fisicamente, ela nos permite, né, considerar que as moléculas, todas as moléculas que compõem aquela massa de fluido que eu estou considerando nesse caso, ela se distribui, tá certo? De forma homogênea ao longo de todo o volume. Então, acabando de escrever aqui, então permite considerar que as moléculas que compõem a massa de fluido que eu estou considerando, que fluido é esse? Água, gás, óleo, refrigerante, resíduo, o que for, se distribui de forma homogênea. Isso quer dizer que eu teria as moléculas, cada uma ocupando o mesmo volume, o mesmo espaço. As moléculas estariam descritas, né, de forma contínua ao longo de um volume considerado. E por que isso é importante eu considerar dessa forma? Porque, novamente, se eu preciso imprimir aqui funções contínuas para descrever esse processo, se eu tenho um ambiente descontínuo, a minha função vai parar de ter validade. Então, matematicamente, o impacto é que agora, com essa consideração, eu tenho a possibilidade de utilizar conceitos diferenciais e conceitos integrais, ou seja, equações diferenciais, funções diferenciais e integrais para responder a essas perguntas ou a essas propriedades que eu quero determinar. Um exemplo é a própria massa específica. A massa específica de um fluido pode ser calculada pela variação diferencial entre a massa pelo volume, dm/dv, e esse V esquisitinho aí cortado vai ser o símbolo que nós vamos usar para volume dentro da nossa disciplina. Quando essas condições não se aplicam, quando eu não posso dizer que o fluido segue a hipótese do contínuo, quando eu estou trabalhando com gases rarefeitos, esse é um dos exemplos, mas na essência, quando eu estou trabalhando com pouca molécula. Se eu tiver pouca molécula num volume grande,
essa condição ela não se satisfaz e efetivamente as minhas equações vão ficar quebradas, tá? De forma mais didática para você entender. É isso, conceito simples, mas muito importante. Isso é tudo, a gente vai precisar dele ao longo de toda a disciplina. Quando eu tenho condições normais, eu posso utilizar. Um abraço a todos, tchau, tchau.